Então, gente, vamos fazer a correção agora, né? PET 3, semana 4 de matemática. Com isso, a gente fecha a correção do PET 3, ok? Então, a número 1 era para definir o que era uma função exponencial, né? Bom, função exponencial, ela tem várias características importantes, né? Que não vai ser possível abordar no momento, mas a definição a gente acha aí, né? Na literatura matemática, e uma definição que a gente pode dar é a seguinte, né? Que se você tiver um número real aí, ó, então dado um número real, A, certo? Só que tem algumas condições aqui, que esse A tem que satisfazer. Esse A, ele tem que ser um número positivo e também não pode ser 1. E A é diferente de 1, certo? Então, aqui, ó, lá na reta numérica, né? Então, digamos, você tem um 0, você tem um 1 aqui. Então, pessoal aqui no meio, ó, que é maior que 0 e menor que 1, são números que satisfazem esse A aqui? A resposta é sim, né? Por exemplo, o 0,5 é um número que ele é maior que 0 e não é 1, diferente de 1. Tem vários outros, né? E todos os outros números que são maiores que 1 aqui satisfazem essa condição aqui também, ok? Então, aqui seria uma bola aberta no 0 e bola aberta no 1, certo? Representando por intervalo. Continuando aqui, então, ó. Então, dado o número real A com A maior que 0 é diferente de 1, né? Então, se a gente tiver uma função aqui, ó. Função né? F de R em R+, ou seja, os reais não negativos. E tirando o 0 também, menos o 0. Certo? Definida por aí tem, a gente pode escrever, né? Podemos usar f de x, né? Ou também podemos usar y, né? Vou colocar daqui a pouco. Igual a elevado a x. Então, f de x igual a elevado a x. Ou também, né? De maneira equivalente, y igual a elevado a x, né? Então, esse tipo de função pode ser escrita desta maneira aqui. Então, dado número real, uma função é chamada de função exponencial. Escrevi de outra cor. Função exponencial. Nesse caso, a base é quem? O A, né? Então, vamos colocar aqui também de base A. Tá aí uma maneira de estar definindo, né, a função exponencial, ok? Próximo, 2. Dada a função exponencial, essa aqui, ó, então já foi dada a função definida por f de x igual 4 elevado a x, é para calcular o f de 3, o f de menos 1 e o f de 0. Simples, né? Então, aqui, ó, já pode ter aproveitado, nós vamos fazer o quê? Trocar o x por, na letra A, por 3. Então, aqui vai ficar igual 4 elevado a 3. E 4 elevado a 3, só fazer 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Ok? Próximo. Só trocar onde tem x, ó,
por menos 1. Então, fica 4 elevado a menos 1. Isso é igual a... Aqui, ó, a gente viu as propriedades de potência, né? Conserva a base, inverte a base, troca o sinal de expoente. Então, aqui ficaria 1/4 elevado a 1. Ou seja, é 1/4, né? E 1/4, se quiser escrever em decimais, é 0,25. É 1 dividido por 4. Ok? Próximo. Novamente, ó, trocando x por 0, calcular o f de 0. Então, vai ficar 4 elevado a 0. E 4 elevado a 0 é 1. Com isso, terminamos o número 2. No número 3, já é um pouquinho mais elaborado, certo? Então, ele fala o seguinte, número 3, que ele dá umas funções aí, né? Igual na letra A, f de x igual a 2 elevado a x, uma função exponencial aí. Então, quer que faça um esboço do gráfico cartesiano dessa função, utilizando alguns valores já pré-definidos. Então, quando x vale menos 2, menos 1, 0, 1, 2, nós vamos calcular os seus respectivos y, ou f de x, né? Lembrando que y a gente pode chamar também de f de x, certo? Vamos fazer essas contas aí, esses cálculos, né? Preencher a tabela, ter alguns pontos para a gente ter uma ideia de como vai ser o gráfico desta função aqui. Então, primeiro, se o x vale menos 2, vai ficar o quê? Vai ser o f de menos 2, que é 2 elevado a menos 2, né? E isso aqui, inverte a base, troca o sinal expoente, vai ser 1 elevado a 2 ao quadrado, ou seja, é 1 elevado a 4, 1 dividido por 4. Isso aqui, né, em decimais é 0,25. Então, o primeiro valor aqui, ó, da tabelinha a gente calculou. Vou usar esse em decimais, porque no gráfico é mais interessante você ter não a fração, mas o número decimal. Mas 1/4 já é uma resposta certa. 0,25. Próximo. Se o x vale menos 1, o que nós vamos encontrar aqui na frente? Vai ser o f de menos 1, que é 2 elevado a menos 1, que é 1 sobre 2 elevado a 1, né? Que é igual, continuando embaixo, mesma coisa que 1 sobre 2, ou seja, meio, e 1 dividido por 2 é 0,5. Com isso, encontramos o segundo valor aqui, ó, 0,5. Ok? Próximo. Agora vamos calcular o f de 0. Então, se o x é 0, vai ficar o quê? F de 0, que é igual a 2 elevado a 0. Isso aqui dá 1, né? Então, aqui vai dar 1. Agora, se o x vale 1, então vamos calcular o f de 1, que é igual a 2 elevado a 1, que é 2 mesmo, né? Certinho? Então, aqui na nossa tabelinha vem o 2. Agora, se o x vale 2, vamos calcular o f de 2. Isso vai ser igual a 2 ao quadrado, né? Que é igual a 4. Certinho? Então, aqui na nossa tabelinha, aqui vem o 4. Então, vamos ver quais pares ordenados nós encontramos aqui, ó. Olha lá. X e Y, né? A gente tem os pontos aqui. Opa, então, nós temos o menos 2. Vou colocar um ponto e vírgula para separar. O 0,25. Temos o menos 1, o 0,5. Temos o 0 e o 1. Temos o 1, 2. E temos o 2, 4. Nós vamos pegar esses pontos, esses pares ordenados e colocá-los no gráfico aqui embaixo.
Então vamos lá. Só que tem um detalhe importante. Observe que aqui, ó, deu 0,25 para y, 0,5. Eu vou marcar eles aqui, ó. Se aqui no eixo y, né? Aqui, ó, o eixo y. Se aqui é 1, então a metade de 1 aqui, ó, é o 0,5. E a metade de 0,5 aqui, ó, é o 0,25, ok? Então, agora usando os valores que nós encontramos ali, né? Vamos lá. Quando x é menos 2, o y deu 0,25. Então, ó, vai dar esse cara aqui. Não ficou muito certinho, porque eu não usei a régua. Quando x é 1, deu meio. Aliás, quando x é menos 1, deu meio, que é o 0,5. 10 pontos aqui. Quando x é 0, deu 1. O y. Então, 0, 1. 10 pontos aqui. Quando x é 1, deu 2 no y. Cometi um erro aqui. Não deixei espaço para o 4. Quando o x é 2, o y é 4. Então, vamos fazer de conta que o 4... Fazer de conta que o 4 esteja aqui, certo? Quando o x é 2, o y é 4. Errei. E agora, o gráfico, né? Vai ser uma curva mais ou menos assim, ó. Aqui é só para ter uma ideia, né? De como vai ser o gráfico. Porque aqui no meio, ó, entre o 2 e o 1, entre 1 e o 0 e tal, tem mais um monte de números que a gente poderia fazer a conta para preencher bem aqui, mas com alguns pontos a gente consegue ter noção do gráfico, certo? Uma coisa importante é que aqui, ó, se a gente continuar aqui para o lado negativo, né, o gráfico aqui, ó, da função exponencial, ele não vai cortar o eixo x, ok? Ele vai tender a zero, nesse caso vai tender a zero infinitamente, mas não vai encostar no eixo x, porque aí o y seria igual a zero em algum momento, né? Isso não acontece. Vamos agora para o próximo, letra B. Na letra B, para fazer um esboço no gráfico desta função aí, né? Então, nós vamos começar aqui, ó, se o x vale menos 2. A gente vai ter o f de menos 2, certo? Que vai ser igual a meio elevado a menos 2. Como a gente faz aqui? Inverte a base, troca o sinal do expoente. Então, isso aqui vai ser 2 sobre 1 ao quadrado. Distribuindo aqui, ó, 1 elevado a 2 é 1, né? Então, esse cara aqui, não precisa nem escrever ele. Então, fica o quê? 2 ao quadrado, isso é 4. Temos o primeiro cara aqui, que é 4. Como f de x é igual a y, para andar mais rápido, eu vou colocar, em vez de f, vou colocar só y. Se o x vale menos 1, como é que vai ficar aqui? Vai ser y é igual, ó, meio elevado a menos 1, certo? Mesma história, inverte, troca o sinal do expoente. Fica 1, né? 1 elevado a 1 é 1, então basta o 2 elevado a 1, que é 2. Deu esse cara aqui. Se o x vale 0 agora, então fica y igual a meio elevado a 0. Isso aqui, né, vai dar o quê? 1. Meio, 0,5, número, elevado a 0, vai dar 1. Então aqui deu 1. Ok?
Próximo. Se o x vale 1, fica y é igual a meio elevado a 1. E meio elevado a 1 é meio mesmo. Escrevendo em decimais, isso é 0,5. Ok? Se o x vale 2, y é igual a meio ao quadrado. Meio ao quadrado, né? Então, isso aqui seria 1 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Ou seja, 1 dividido por 4, que em decimais é 0,25. Né? Então, aqui deu 0,5 e aqui 0,25. Então, nós temos quais pontos? Ó, o menos 2, 4. Menos 1, 2. O 0, 1. Errei aqui. É o 1, ponto e vírgula, para ficar diferente. 0,5. E o 2, 0,25. Certo? Então, usando estes valores, né, o que nós vamos encontrar aqui no plano cartesiano? Olha lá, esse aqui eu fiz certo. Quando x é... Olha lá, quando x é menos 2, o y é 4. Quando menos 1 é 2 e assim por diante. Então, vai ficar o que aqui, ó? Quando x é menos 2, deu 4. Dá esse ponto aqui. Quando x é menos 1, ó, x menos 1, y deu 2. Dá esse ponto aqui. Quando x é 0, deu 1. Dá esse ponto aqui. Quando x é 1, deu 0,5. Vou colocar eles aqui. Então, aqui seria o 0,5, aqui no meio 0,25. Então, primeiro 0,5 e o 0,25. Ok? Então, vamos lá. Então, quando x é 1, deu o y é 0,5. Dá esse ponto aqui. E o outro deu 0,25, deu esse ponto aqui. Com esses pontos, dá para a gente ter uma noção, uma ideia do esboço do gráfico, né? Qual vai ser a curva? Vai ser algo mais ou menos... saiu um pouco fora aqui. Algo mais ou menos aqui, ó. E vale o mesmo comentário. Essa curva aqui, ela vai aproximar bem do eixo x, mas não vai encontrar no eixo x. É tangente ao eixo x. Ok? Então, tá aí o esboço do gráfico desta função aqui, né? O f de x igual a meio elevado a x, ok? Então é isso. Estamos terminando aqui a correção do PET 3. Espero ter ajudado.